Ao vivo é assim, né, Ronaldo? E tem que ter parceria mesmo. Obrigada, amigo. Boa noite para você. Boa noite também a quem estava assistindo aí o Cidade Alerta e vai continuar com a gente aqui no nosso JC, né, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. Fique com a gente para continuar muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. E a gente começa com o caso do deputado estadual André Fernandes, que anunciou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de homicídio ontem à noite, quando se deslocava do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, para Cariús, no centro-sul do Ceará. Ele estava acompanhado de assessores e disse que só escapou porque o carro é blindado. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, disponibilizou aí uma segurança armada para André e o governador Camilo Santana pediu rigor nas investigações. As fotos que mostram como ficou o carro do deputado estadual André Fernandes foram postadas nas redes sociais do parlamentar. Segundo ele, o veículo foi perseguido por uma motocicleta e foram efetuados pelo menos 7 disparos contra o automóvel. Os tiros atingiram a carenagem, vidros e um dos pneus. Como o carro é blindado, ninguém foi atingido pelos disparos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, comentou o ocorrido. Primeiro entramos em contato com ele, nos solidarizando. Se trata de um parlamentar, de um representante do povo. Entramos em contato com o secretário de Segurança Pública, secretário Sandro Caron. Pedimos o máximo de atenção a esse caso, tendo em vista a gravidade que o mesmo possui. André estava viajando da cidade do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, com destino a Cariús, no interior do Ceará. O caso aconteceu quando o deputado passava pelo município de Solonópole. O deputado disse que seus assessores estavam no veículo e estão apavorados com o que aconteceu. Falou sobre o medo que existe entre os familiares dele e reclamou por não ter direito à segurança, apesar das ameaças que sofre. O presidente da casa disse ainda que a segurança da Assembleia Legislativa agora estará à disposição do deputado estadual André Fernandes. Se solidarizou também com a família e assessores do parlamentar e segue esperando agora o resultado das investigações da polícia. Nos colocamos inteiramente à disposição do deputado, inclusive com segurança, como aconteceu também em outras oportunidades. Veja agora outros destaques desta edição. Chacina em Juazeiro do Norte. Homens encapuzados invadem casa, matam 5 e deixam 4 pessoas feridas, entre elas uma criança. Na capital, uma imagem inusitada. Comerciante atira frango em assaltante para evitar fuga. Banco Central anuncia novo site para você saber se tem dinheiro esquecido por aí. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará. E você vai conhecer o Elminho, a versão Kids do capacete que já salvou vidas no Brasil durante a pandemia. O Jornal da Cidade está no ar. Está faltando insulina de ação rápida no sistema público do Ceará. A informação foi confirmada pela própria Secretaria da Saúde do Estado e já afeta o tratamento de vários pacientes diabéticos. O Jornal da Cidade conversou com pai e filho que há 3 meses estão sem o medicamento que precisam usar todos os dias. Matheus tem apenas 15 anos e convive com diabetes tipo 1 há 4 anos. É bem tranquilo, entendeu? A minha convivência com a diabetes eu descobri com 11, eu tenho 15, né, hoje em dia. Só que é bem tranquilo, restrição alimentar pouca, você tem que comer controladamente, não comer exageradamente, sempre aplicando a insulina. A condição dele é genética. O pai também convive com a doença. Eu tenho diabetes desde 7 anos. Né? Hoje eu estou com 43 e desde a idade de 7 anos que eu tenho diabetes, a minha diabetes é tipo 1. Ambos precisam tomar insulina todos os dias. Eles tomam de 2 tipos, uma de ação lenta e outra de ação mais rápida. Mas há cerca de 3 meses, a insulina de ação rápida vem faltando. A minha diabetes é tipo 1, né? E toda vez que eu venho pegar insulina, né? E tá faltando. Todo mês quando eu venho pegar, sempre tá faltando. E tá com 3 meses essa armação. O medicamento é essencial para eles. Ela tem duração de 3 horas. A outra, a lenta, ela é 24 horas, entendeu? 24 horas. Essa já é em 3 em 3. Aí ela está em falta, por isso que ela é mais importante, que eu tenho o auxílio dela por mais horas por dia, entendeu? De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, a insulina de ação rápida é fornecida pelo Ministério da Saúde.
E recentemente o medicamento passou por uma mudança de fabricante que não está conseguindo suprir a demanda. A quantidade que chega hoje ao Ceará é muito pequena, por isso alguns pacientes podem acabar ficando desassistidos. A Secretaria de Saúde de Fortaleza confirmou que a insulina de ação rápida é repassada pelo Ministério da Saúde para os estados e dos estados para os municípios. Diz também que é um medicamento de alto custo. Hoje, dia 8 de fevereiro, a capital está recebendo um lote e, segundo a SMS, a reposição em todos os pontos de distribuição da cidade deve ocorrer ao longo da semana. Olha, pesquisadores estão desenvolvendo um novo tipo do capacete Elmo. É a versão 2.0 do equipamento que já ajudou a salvar muitas vidas durante a pandemia de Covid-19 no país, né? Não só aqui no Ceará. É isso daí, invenção nossa, cearense. E o Elminho, como você já deve imaginar pelo nome, será voltado para as crianças a partir dos 5 anos de idade. Pouco mais de 1 ano e meio depois de ser utilizado pela primeira vez, quase 3.000 pessoas foram atendidas com o capacete Elmo no Ceará. Eram pacientes diagnosticados com Covid-19 e que já apresentavam dificuldades para respirar, mas que tiveram a intubação evitada graças ao equipamento. O projeto é de pesquisadores cearenses, que tem como foco agora as crianças. Um novo estudo já está em andamento. O Elmo ele mostra aí, né, que esse capacete de respiração assistida, o sucesso que foi para pacientes com Covid-19, desde o estudo, né, testagem, prova de conceito, usabilidade, ao sucesso que foi os resultados dos pacientes que utilizaram o Elmo, então isso já é conhecido de todos. Agora ele avança para o Elmo 2.0. A pesquisa é desenvolvida pela Escola de Saúde Pública do Ceará, em parceria com várias instituições, e surge no momento em que leitos infantis de UTI e enfermaria estão com cerca de 60% de ocupação. Pelo menos 17 profissionais estão diretamente envolvidos no desenvolvimento do Elminho, que vai atender crianças a partir dos 5 anos de idade. Por enquanto, a fase é de pesquisas, mas ainda este mês devem começar os testes para confirmar a eficácia do equipamento no público infantil. Mais de 2.000 profissionais irão passar por um novo treinamento para manusear os capacetes. Tivemos uma intensa jornada de treinamentos na metodologia de treinamentos de habilidades e simulação realística. Esses agentes são profissionais da assistência que estão ali na linha de frente à Covid, médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Os profissionais serão orientados pelo Núcleo de Educação à Distância e Teleeducação da Escola de Saúde Pública. O objetivo é garantir que as adequações do equipamento tenham os efeitos esperados, como já comprovados nos adultos. O Elmo 1.0, né, ele é um dispositivo, ele é um capacete de respiração assistida não invasiva, onde nós utilizamos em pacientes que dão entrada com um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica de leve a moderada e tem dado, né, bastante resultado, tem um impacto aí nessa condição clínica do paciente, evitando 60% dos casos de evolução para intubação orotraqueal. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, 151 crianças de 0 a 4 anos morreram de Covid-19 no Ceará. Já entre as crianças de 5 a 9 anos, foram 20 mortes e 19 na faixa etária de 10 a 14 anos. Rafael Dantas ressalta que o Elminho terá a mesma funcionalidade do capacete Elmo tradicional e deve ser usado para tratar também outros problemas de saúde. O Elmo pediátrico, que nós chamamos de Elminho, então nós vamos pegar, né, vamos alinhar as premissas, né, as premissas de funcionamento do Elmo 1.0, porém tem todo um alinhamento para esse perfil, para esse público da pediatria. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a cidade de Jati, no Cariri cearense. Ele acionou a liberação das águas da barragem. Bolsonaro também falou sobre o combate à corrupção e anunciou investimentos em programas do governo. Depois de cumprir a agenda em Salgueiro, sertão de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro foi até Jati, no extremo sul do Ceará. Acompanhado de ministros do governo e de alguns deputados cearenses, Bolsonaro acionou a liberação das águas da barragem Jati, que faz parte do projeto de integração de bacias do Rio São Francisco. Para mostrar
para o Ceará e para o Brasil que a falta d'água não é mais problema para o Nordeste. A barragem Jati tem capacidade para 28 milhões de metros cúbicos. Atualmente, o reservatório está com 96% do limite. Daqui, a água vai para os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte e também para a região metropolitana de Fortaleza, por meio do Cinturão das Águas do Ceará. Para nós é uma felicidade muito grande estarmos aqui no Ceará, na barragem do Jati, com as cataratas do Jati, né? Rebombeando as águas em direção ao Castanhão e trazendo segurança hídrica e, ao mesmo tempo, esse presente para todos os nordestinos. Daqui a água segue para Paraíba e Rio Grande do Norte? A Paraíba para aqui, para o Rio Grande do Norte, e do outro lado, em direção ao Castanhão, pelo Jaguaribe. Durante discurso, Bolsonaro destacou o combate à corrupção que possibilitou mais dinheiro para investir em obras estruturantes, assim como mais recursos para o auxílio emergencial durante a pandemia, ampliação do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, e a renegociação de inadimplentes do FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Olha o atraso que o Brasil experimentou há pouco tempo, com pessoas que ocuparam a presidência que não tinham qualquer compromisso com vocês. O compromisso deles era com o próprio bolso e com um projeto de poder. Aqui, no momento, está demonstrando realizações do governo, coisas que outras que fizemos, que não temos a devida divulgação, mas vocês sabem na ponta da linha como foram necessárias para muitos brasileiros. Fico muito feliz de hoje estar recebendo um presidente aqui na nossa cidade, abrindo, inaugurando mais uma parte dessa obra, terminando o eixo norte, porque isso traz desenvolvimento. É a gente levar água para casa dos nordestinos, água potável, de boa qualidade. Chegou a hora da coluna Camisa 8 e o Gomes Farias tem 2 apelos para fazer às autoridades do estado. Diz aí, Farias. Clássico Ceará e Fortaleza liberaram 30% da capacidade do Castelão, que corresponde a 20 mil pessoas mais ou menos. Graças a Deus, tudo normal. Não houve um atrito, não houve problema, não houve briga, ninguém jogou o radinho. Quem vai jogar radinho no mato? Tem nem perigo. E uma reclamação que nós recebemos, e nós vamos passar para as autoridades para ver se é possível. Primeiro foi proibido bebida dentro do estádio, na parte interna do estádio. Aí tudo bem e tal. Mas do lado de fora, nas cercanias do estádio, a negada não pôde botar a banquinha deles. E aquilo foi um prejuízo grande. Tem gente que vive daquilo ali. Botar uma banquinha aqui, botar uma banquinha na feira, botando banquinha acolá. E com a falta de emprego, que é uma verdade nesse Brasil, eles ficam quebrando o galho. Então nós fazemos um apelo aqui às autoridades competentes, constituídas, para ver se aumenta gradativamente a presença do público e para ver se libera as banquinhas vendendo uma cervejinha do lado de fora do Castelão. E amanhã, deixa que eu chuto. Daqui a pouco, publicação sobre duplo homicídio pode ter motivado o assassinato de dono de página de notícias do Pirambu. E logo depois do intervalo, você vai ver qual o novo site para consulta de valores que ficaram esquecidos em bancos.
Você já teve alguma conta encerrada pelo banco com algum saldo? Ou já foi cobrado indevidamente por algum valor e acabou pagando mesmo sem concordar? Pois esses valores podem voltar para o seu bolso. São mais de 8 bilhões de reais deixados para trás. Esse montante chamou a atenção de tanta gente que o site do BC saiu do ar e agora, a partir do dia 14, vai haver um espaço online só para esse serviço de consulta. O link está nesse QR Code que aparece no cantinho da tela. Sabe aquela conta antiga onde você recebia salário ou até mesmo mantinha poupança e por algum motivo deixou de usar? Pois é, ela pode estar guardando quantias que você nem imagina existir. O Banco Central estabilizou no início da semana o sistema de verificação de valores esquecidos em contas correntes antigas. Mas será que em meio a uma das maiores crises financeiras do mundo, alguém aí esqueceu algum saldo positivo em uma dessas contas? Ah, seria bom demais. Acho que eu viajaria. Depende do tanto, né? Para onde eu iria? A grande demanda de consultas de valores esquecidos no SVR sobrecarregou o site da instituição e o sistema ficou inoperante. Agora, um novo site dedicado especificamente para esse serviço vai ser disponibilizado aos cidadãos que podem ter dinheiro em contas antigas. O economista Aquiles Caetano explica como é possível alguém esquecer valores no banco. É comum as pessoas esquecerem pequenos valores em contas bancárias, principalmente pelo fato de alguns bancos encerrarem contas correntes inativas e sem movimentações por alguns períodos. As contas elas podem ser encerradas também por algumas irregularidades, como problemas no CPF. Mas também podem ser contemplados valores que foram cobrados indevidamente por bancos e instituições financeiras, dentre eles tarifas, valores de parcelas ou operações de crédito. Também são contemplados recursos que não foram reclamados, de consórcios que porventura tenham sido encerrados. E algumas outras categorias também constam para consulta. Olha, o que está mais em conta esses dias é o preço do peixe e do camarão. E pode ser uma ótima opção para substituir a carne, que essa sim voltou a subir aqui no Ceará. Por isso a gente pediu para o Ricardo Lima. Ricardo, tá só falando de economia hoje, viu? Dá uma passadinha agora à noite no mercado do Mucuripe, que é um ponto, né, Ricardo, ótimo para compra aqui em Fortaleza, porque tem bastante variedade. E aí eu quero saber o que você sugere para o cardápio de hoje. Fala aí. Boa noite. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui tem várias opções e tem preço baixo também. A sugestão é deliciosa, viu? Vários tipos de peixes e, é claro, do nosso camarão que estão à disposição de quem vem comparecer por aqui. Esses produtos que nós estamos mostrando aqui, fresquinhos, sofreram queda nos preços de aproximadamente 30%, o que significa, em média, R$10 a menos. Cavala, cioba, garoupa, beiju-pirá, que antes custavam R$45, agora estão sendo vendidos a R$35. E o nosso camarão, esse de 23 gramas, também baixou de preço, está apenas R$35. E para quem quer economizar ainda mais, Bianca, tem o nosso famoso cará-tilápia, né, que agora está sendo vendido a um preço de R$18. A justificativa é a baixa procura pelo pescado, que elevou o preço dos produtos para baixo, o que é bom para todos nós, né, Bianca? Tá ok, Ricardo. Obrigado pelas informações. E em passagem por Fortaleza, o pré-candidato à presidência da República e ex-juiz Sérgio Moro visitou o Grupo Cidade de Comunicação. Nós batemos um papo para o JC Entrevistas. O conteúdo completo está no canal do GC+, no YouTube. E agora, você confere um trecho dessa entrevista. Antes de mais nada, eu queria saber um pouco sobre a sua passagem pelo estado do Ceará, quais têm sido as impressões, o que foi possível conhecer e entender da nossa realidade tão complexa e tão diversa aqui do nosso estado. O que tem me chamado muita atenção, a gente tem conversado com as pessoas, elas têm expostas às dificuldades, mas uma surpresa muito positiva em relação ao Ceará, né? Que é um povo que tem sofrido, que a gente está numa crise econômica, mas que encontra saídas e também espera soluções, espera ajuda, principalmente do governo. O Brasil é um país muito complexo e ser presidente de um país tão complexo é um grande desafio. Como é que o senhor vem se preparando para esse desafio de
administrar um país. O senhor tem um extenso currículo como juiz, mas é completamente diferente ser presidente da República, que é a sua pretensão. Como o senhor vem se preparando tecnicamente para isso? Olha, para tudo que eu fiz na vida, eu sempre me preparei. Na faculdade, depois também o concurso público, a carreira de juiz. Eu tive casos difíceis envolvendo, por exemplo, grande traficante de droga, Fernandinho Beiramar, inclusive. Depois a Lava Jato foi um marco, em que a gente quebrou aquela regra no país, que era a pessoa rouba, mas nunca acontece nada. E a gente mudou isso. As pessoas foram julgadas, as pessoas foram sentenciadas, as pessoas foram cumprir pena de prisão, mesmo sendo pessoas poderosas. Valendo aquela ideia, né, que ninguém pode estar acima da lei. Como ministro, eu também me preparei e vejo que a gente conseguiu reduzir a criminalidade no ano da minha gestão, enfrentar o crime organizado, como não tinha se enfrentado antes, inclusive aqui no Ceará, né, em parte por conta da nossa intervenção, do nosso auxílio, na nossa ação no Ceará naquela crise de segurança de 2019, os indicadores criminais despencaram no Ceará em 2019. A Lava Jato foi desmontada com auxílio, ou com ajuda, ou com incentivo do atual governo, não só o governo federal, mas também com participação de outros entes políticos? Olha, hoje a situação é muito grave, que não é só a questão do Lula. Hoje não tem ninguém no país sendo preso por corrupção. Tá? Ninguém relevante sendo investigado e punido. E dá aquela impressão de que a corrupção acabou, né? Quando a gente sabe que não é verdadeiro. Se não tem ninguém investigando, se ninguém fazendo o trabalho, com prisão, julgamento, parece que acabou. Mas não está. Ela está lá presente e está forte. Então a gente precisa retomar essa luta. Daqui a pouco, chacina em Juazeiro do Norte deixa 5 mortos e 4 feridos. Uma criança está entre as vítimas. E você vai ver o comerciante que usou um frango para impedir a fuga do homem que havia assaltado a loja dele em Fortaleza. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.
Um comerciante de Fortaleza, ao reagir a um assalto na manhã de hoje, teve uma atitude inusitada. Atirou um frango no criminoso. Ricardo, a gente já riu tanto dessa história hoje. Um frango. Riu porque tudo acabou bem, né? Mas foi um risco que esse pessoal passou aí nesse comércio. Conta pra gente essa história. Pois é, Bianca, deu certo, viu? Mas foi uma sorte, né? Uma jogada de sorte desse homem que num ato assim impensado, ele pegou o que tinha mais próximo, que era o frango de aproximadamente 3,5 kg e jogou contra o suspeito que tentava fugir. O homem invadiu o estabelecimento comercial lá no Jardim Iracema, na Grande Barra do Ceará, para assaltar. Tomou o aparelho celular de uma mulher e quando ele estava saindo, o comerciante jogou o frango contra o suspeito que perdeu o equilíbrio. Mas as pessoas que estavam lá contaram com a ajuda de uma mulher armada que disparou pelo menos 2 vezes e isso fez com que o sujeito jogasse o celular lá na calçada e desistisse da ação criminosa. A gente lembra que não é bom a pessoa reagir a essas ações, mas pelo menos nesse caso deu certo. A polícia pede que as vítimas procurem o 7º Distrito Policial para realizar um boletim de ocorrência para dar início, assim, uma investigação sobre o autor desse crime. Bianca e Alexandre. Gente, é o assalto mais maluco que eu já vi nos últimos tempos. E um tiroteio aterrorizou clientes de um bar do bairro da Maraponga, aqui em Fortaleza, nesta madrugada. Garrafas quebradas ficaram espalhadas no chão em meio a muitas manchas de sangue. Amanda Abdala vai contar esse caso para a gente agora. O vídeo gravado por um cliente mostra como o bar ficou após o tiroteio. Pessoas andando em meio ao sangue e garrafas no chão, enquanto outros recolhem os pertences. Em outro vídeo, é possível ver as marcas dos tiros. O tiroteio aconteceu por volta das 3 horas da madrugada neste bar, localizado na rua Nereu Ramos, no bairro Maraponga. No chão, ainda tem garrafas e copos que estavam sendo usados pelas vítimas. Segundo testemunhas, tudo aconteceu após uma briga entre o segurança do estabelecimento e um cliente. O autor dos disparos foi preso horas após o crime no bairro Jardim Jatobá. Logo que nós tomamos ciência, através já de redes sociais e da própria assessoria de comunicação da SSPDS, nós deslocamos uma equipe para fazer algumas investidas no local e nós conseguimos detectar ou descobrir, quem seria o suspeito desses tiros lá durante a madrugada. Identificamos o suspeito e a equipe foi até o local, no Jardim Jatobá, onde fica a residência. Ele estava acabando de ser abordado pela Polícia Militar, o raio, salvo engano, estava no local e estava fazendo a abordagem, só que eles não tinham ainda elementos para dar voz de prisão. Então, os policiais, a Polícia Civil forneceu esses elementos e o próprio policial civil deu voz de prisão ao suspeito. Tá? Ele confessa que houve um incidente no interior do estabelecimento em que os seguranças o retiraram do local com o uso da força, mas ele nega, obviamente, que ter efetuado os disparos durante essa madrugada. Gleilson Sampaio Sobreira foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Já em relação às vítimas, elas estão estáveis sob atendimento médico e não correm risco de morte. Uma foi atingida na perna e a outra foi atingida no rosto. Uma publicação sobre um duplo homicídio pode ter provocado o assassinato do dono de um perfil de notícias do Pirambu, aqui em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que a vítima é baleada numa rua perto de casa. Hoje pela manhã não se falava em outro assunto no bairro, senão o assassinato do criador do portal Pirambu News, Juvanildo Oliveira da Silva, de 46 anos. Gigi, como era conhecido, foi executado a tiros quando saía para jantar perto de casa na noite de ontem. Os primeiros indícios da polícia revelam que ele pode ter sido assassinado por causa desta postagem que divulga a prisão de um suspeito de um crime na comunidade. Desde 2014, Gilvanildo falava dos problemas do Grande Pirambu pelas redes sociais. O próximo investimento dele, segundo a família, era um estúdio que, inclusive, estava em fase de construção para a gravação de lives e também de podcast. Mesmo sendo corretor de imóveis, Gigi já havia dado muita oportunidade para estudantes de comunicação fazerem parte da equipe do portal.
Nós que fazemos a Associação Cearense de Imprensa lamentamos o bárbaro crime cometido contra o comunicador popular Givanildo Oliveira. Cobramos aqui a apuração sobre o ocorrido e também a punição dos culpados, a identificação e a punição dos culpados. O governador Camilo Santana, pelas redes sociais, cobrou a imediata identificação e a prisão dos envolvidos na morte do blogueiro. A família não quis gravar a entrevista, mas revelou que, por motivo de segurança, foi orientada a não fazer o velório na comunidade. O Departamento de Homicídios investiga o crime. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, homens encapuzados invadiram uma casa, mataram 5 pessoas e deixaram outras 4 feridas, entre elas uma criança. Hugo de Leon traz mais informações sobre a chacina. Boa noite, Hugo. É isso mesmo, Bianca. Boa noite para todo mundo. Entre as pessoas que ficaram feridas, uma criança, uma menina de apenas 4 anos de idade que foi baleada na perna. 4 pessoas morreram no local, pessoas da mesma família. Elas estavam em casa, na localidade denominada de Comunidade do Chiqueirinho, que fica no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Pelo menos 7 homens fortemente armados, encapuzados, invadiram o imóvel e atiraram várias vezes contra as vítimas. A maioria tinha passagens pela polícia, respondia por tráfico de drogas. A Polícia Civil de Juazeiro do Norte, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o caso. A Polícia Militar faz diligências tentando localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A versão, a hipótese mais provável, de acordo com a polícia, é de que o crime está relacionado com o tráfico de drogas, possivelmente rixa entre facções rivais. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Hugo, pelas informações. E vocês lembram da Rainha do Piseiro, presa no Cariri por importunação sexual, ato obsceno, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio? Pois ela já está solta. A cantora Ketney Carol pagou R$ 1.212 de fiança e deixou a cadeia do Crato na manhã desta segunda-feira. Antes disso, no domingo, um dia após a prisão, durante o plantão judiciário, ela passou por audiência de custódia, quando foi concedida a liberdade provisória mediante a fiança. Segundo a polícia, a funcionária da loja de conveniência, onde a Rainha do Piseiro foi capturada, disse que viu Ketney entrar em um espaço reservado do estabelecimento e cheirar uma substância. Ela então teria pedido para a cantora sair, mas a mulher se recusou. A funcionária contou ainda que Carol passou 3 vezes a mão nos seios dela, por cima da blusa, ofendeu outra cliente e passou 2 dedos no rosto do dono da loja. Já os policiais foram chamados com palavras de baixo calão e de soldadinhos pela cantora. Ela teria ainda baixado o short e ficado só de calcinha na rua. A assessoria de imprensa de Ketney não respondeu à nossa produção. Agora mais uma atualização de notícias das notícias que demos ontem aqui no Jornal da Cidade. Os policiais que estavam na delegacia no momento do assassinato de um jovem algemado e desarmado vão ser investigados pela Delegacia de Assuntos Internos, vinculada à Controladoria Geral de Disciplina. A informação é da Secretaria da Segurança Pública, que também reiterou não compactuar com desvios de conduta dos agentes e determinou a apuração imediata dos fatos para responsabilização dos envolvidos militares e também da civil. George Tarik de Vasconcelos Ferreira, de 33 anos, foi preso em flagrante. Ele estava de folga e havia discutido com a vítima, o Matheus Silva Cruz, de apenas 19 anos. O jovem foi preso e levado à delegacia. Sob custódia do Estado, ele acabou assassinado com vários tiros dentro da delegacia da cidade de Camusim, no litoral oeste do Ceará. Tarik entregou a arma, prestou depoimento e disse que estava arrependido, teria agido tomado pela fúria. O policial está detido preventivamente no presídio militar. Infarto agudo do miocárdio. Essa foi a causa da morte do piloto de moto Daniel Santos, de 36 anos, que participava do Rally Ceará-Pior. O laudo foi divulgado após uma análise minuciosa da perícia forense do Ceará.
O caso chamou a atenção. No dia 27 de janeiro, o corpo do piloto Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado na localidade de Fazenda Velha, no município de Granja, após desaparecer, enquanto ele participava de uma edição do Rally Serapió. O piloto não chegou ao fim do percurso e as buscas começaram a partir deste momento. Ao ser periciado, o corpo do capixaba não apresentou nenhuma lesão que justificasse o óbito. Em uma análise preliminar, ao chegar no laboratório da perícia forense, o coração do piloto tinha algumas alterações características de um infarto agudo do miocárdio. Só que para chegar a esse diagnóstico, foi necessário fazer uma investigação mais minuciosa através de um microscópio, o que confirmou todas as suspeitas. Foram constatados que nos 3 exames que a gente fez, tanto no macroscópio quanto no microscópio, que ele foi acometido por um infarto agudo do miocárdio. O Núcleo de Patologia Forense é especializado em analisar amostras de órgãos para identificar possíveis causas de morte não esclarecidas ou de difícil identificação. Somos um dos poucos serviços que tem no Brasil inteiro, que a gente tem uma funcionalidade e aqui os casos que são averiguados ali naquele primeiro momento da necrópsia, que eles não chegaram a um diagnóstico definitivo, eles enviam essas amostras para a gente para podermos averiguar corretamente o que foi que houve com aquela amostra, que a olho nu a gente não teria esse diagnóstico. Daniel era um piloto experiente. Já havia participado de outras edições do Rally. Após a confirmação de sua morte, a prova foi interrompida. Depois do velório, sua esposa descobriu uma gravidez. É o 4º filho do casal. O Jornal da Cidade termina aqui e amanhã eu e o Alexandre voltamos na colinha com o Cidade Alerta Ceará com os principais assuntos do dia aqui do nosso estado. Agora você assiste ao Jornal da Record e logo na sequência tem a Bíblia. Amanhã o Balanço Geral começa cedinho, às 6h30. Para encerrar, imagens do alto da BR-116, próximo ao terminal de Messejana. Uma boa noite para você e até amanhã.